Eu quero conversar com você sobre o tema como vencer o medo, ou como você pode se livrar das garras, das unhas, dos tentáculos do medo. E quero basear esta meditação no texto de Salmos 56, versículo 3 e 4, e eu peço sua licença para ler esse texto. Em me vindo o temor, diz o salmista Davi, hei de confiar em ti. Em Deus em cuja palavra eu exalto, neste Deus eu ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Davi foi um homem de muitas lutas, de muitas pressões. Ele viveu mais de 10 anos da sua vida fugindo da fúria insana do rei Saul, dormindo em desertos, em cavernas, enfrentando o rigor do calor do dia e o frio gelado da noite. Este homem, todo dia, precisava fugir para algum lugar, para algum esconderijo, porque o rei Saul, com seu exército, ia ao encalço dele para prendê-lo e matá-lo. Muitas vezes Davi foi encurralado, outras vezes parecia que ele não escaparia do cerco, do entrincheiramento, do seu inimigo que queria ver o seu fim, não suportava perceber a realidade de que seu genro haveria de sucedê-lo no trono. Davi vive os dramas das fugas sem pausa, da perseguição sem descanso, dos terrores que o assustavam de dia, dos tormentos que o afligiam à noite. E agora este homem está dizendo que em me vindo o temor. É claro que todos nós sabemos o que é medo. O temor pode sobrevir a nós. Há circunstâncias que nós não administramos. Há perigos que nós não conseguimos evitar. Todos os dias, males terríveis, infernais, nos atacam para nos destruir. Há inimigos visíveis e invisíveis. Há inimigos humanos e espirituais, das hordas do mal, que militam sem descanso para nos apanhar, nos enredar, nos derrubar e nos destruir. Davi está dizendo que em me vindo o temor, eu hei de confiar em ti. O medo é um sentimento quase que democrático, atinge pessoas de todas as idades, de todos os credos, de todos os estratos sociais. O medo é o grande tormento deste século. Há pessoas que têm muitos medos, muitas fobias. Há aqueles que têm medo de lugares abertos, agorafobia. E há pessoas que têm medo de lugares fechados, claustrofobia. Há pessoas que têm medo de altura, acrofobia. Há pessoas que têm medo de multidão, há pessoas que têm medo de solidão. Há pessoas que têm medo de viver, há pessoas que têm medo de morrer. Há pessoas que têm medo de ficar solteiras, há pessoas que têm medo de casar. Há pessoas que têm medo de enfrentar uma enfermidade ou de enfrentar um acidente, de ficar paralítico em uma cama, numa cadeira de rodas. Os medos são muitos, os perigos são tantos. E tantas vezes nós somos assaltados pelo medo. Mas Davi está nos dizendo, em me vindo o temor, é possível que ele venha, que nos assalte, que nos encurrale, que nos aperte, que nos coloque num beco sem saída. Mas em me vindo o temor, eu hei de confiar em ti, diz Davi. Neste Deus, em cuja palavra eu espero. Neste Deus que é o meu socorro e a minha fortaleza e o meu refúgio diante da angústia e da tribulação. O próprio Davi, quando escreveu o Salmo 23, que é talvez o salmo mais conhecido do Saltério, lá no versículo 4 ele vai dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Na verdade, o medo
Pode chegar, mas nem todos podem dizer, eu não temerei mal nenhum. Há muitas pessoas que vivem sobressaltadas pelo medo. Há outras que até ficam desesperadas porque não têm qualquer âncora firme ou qualquer refúgio seguro ou qualquer cidadela de refúgio para onde correr. Talvez você esteja com medo. Medo daquilo que você não administra. Medo daquilo que você não conhece. Medo daquilo que ronda você. Medo dos sentimentos que assaltam seus pensamentos. Medo daquilo que atormenta você de dia e de noite. Medo dos seus erros. Medo da sua culpa, medo dos seus vícios, medo dos seus pecados, medo das pessoas, medo de você mesmo. Davi está dizendo, em mim vindo o temor, eu hei de confiar em ti. Em quem você confia? Onde está o seu refúgio? Qual é a sua âncora firme diante das tempestades da vida? Quando os discípulos de Jesus estavam atravessando o mar da Galileia, eles foram colhidos por uma tempestade. Jesus estava no barco dormindo e eles tentaram resolver o problema usando a sua expertise, a sua experiência, o seu conhecimento, mas o barco estava à deriva. O vento forte arrojava o batel frágil de um lado para o outro. O barco estava se enchendo d'água. A morte mostrava para eles a sua carranca. Eles não tinham mais qualquer recurso humano para recorrer. Então se voltam para Jesus e perguntam em tom de censura, mestre, não te importa que pereçamos? Não vais fazer nada para nos ajudar? Não estás vendo o perigo que estamos passando, a ameaça que estamos vivendo, a morte que está tentando nos agarrar? E diz a Bíblia que Jesus se levantou, repreendeu o vento, repreendeu o mar, fez-se grande bonança. Então Jesus pergunta para ele, por que sois assim tímidos, medrosos? Por que estáis com medo? Porque não tendes fé. Às vezes nós também, nas tempestades da vida, nos mares revoltos da vida, ficamos com muito medo. A morte está aí nos espreitando. Olhamos para um lado e para o outro e não vemos uma saída, uma janela de escape, uma porta de livramento. Talvez você está vivendo um momento assim na sua história, na sua vida, na sua família. Muitas coisas adversas, muitos problemas surgindo. Muitas angústias rondando a sua alma, talvez escassez de recurso, talvez escassez de saúde, talvez escassez de familiares que possam estar do seu lado, talvez escassez de amigos e você se sente só num mar revolto da vida. Mas você não precisa ter medo, você precisa ter fé. Outra feita, diz a Bíblia, que os discípulos estão novamente no mar da Galileia e são colhidos por uma tempestade desde o final da tarde até as 3 horas da madrugada, a 4ª vigília da noite. Quando Jesus veio ao encontro deles andando sobre as águas, e eles ficaram aterrados, de muito medo, e pensaram que era um fantasma, viram em Jesus não uma solução, mas um agravamento do seu problema. E Jesus então se dirige a eles, antes de acalmar a tempestade. Tende bom ânimo, sou eu. Não tenham medo. O único antídoto contra o medo é você saber que Jesus, o Todo-Poderoso Deus, o Deus Emanuel, o Deus conosco, está presente. É porque Ele caminha conosco, é que nós precisamos ter coragem e não medo. Bom ânimo e não medo. Foi isso que Davi disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O grande antídoto para o medo é a consciência da presença de Jesus. E foi Ele quem prometeu, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você não precisa ter medo, você precisa ter fé, e fé no Senhor Jesus Cristo. Ele nunca desampara aqueles que nele esperam. Ele nunca deixa sozinho aquele que busca nele refúgio. Talvez você hoje está com medo. Talvez você está passando o vale da sombra da morte. Talvez você está acuado por uma enfermidade que resiste ao tratamento. Talvez você, apesar de usar todos os recursos da medicina, está vendo a sua saúde deteriorando dia após dia. Talvez você esteja aí vivendo um drama na sua família, talvez um drama no seu casamento, talvez um drama com seus filhos, talvez um drama com seus pecados, com as suas mazelas, e você não sabe o que fazer, com muito medo. Pois você pode recorrer a Jesus.
Ele é o refúgio, Ele é a cidadela, Ele é a torre forte, para onde você pode se esconder e ali ficar seguro. Não tenha medo, tenha fé no Senhor Jesus. Quando o jovem Josué recebe o desafio de Deus de levar o povo de Israel e introduzi-lo na terra prometida, uma vez que Moisés, o grande líder, o grande legislador, o grande intercessor, acabara de morrer, Deus disse para Josué: não temas, Josué, não temas, ser forte e corajoso, assim como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Onde pisar a planta do teu pé, eu darei esta terra para ti. Tão somente cuide de fazer tudo quanto a lei ordena. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Ser forte e corajoso, tenha bom ânimo. Você não precisa ter medo, você precisa ser corajoso. Mas não é porque você é valente, não é porque você é forte, não é porque você tem a força, não é porque você tem poder, não é porque você tem riqueza, não é porque você tem inteligência, não. Ser forte, corajoso, não temas, porque Deus, o Todo-Poderoso Deus, está com você. Somos frágeis demais, vulneráveis demais. A psicologia de autoajuda diz que você é forte, que você tem a força, que basta fazer cócegas aí no seu interior e levantar-se daí um gigante, que há poder nas suas palavras. Não, não se trata disso. Não trata-se de autoajuda, é a ajuda do alto. É a ajuda que vem de cima, do céu, de Deus. É Deus que é o nosso refúgio. Se Deus estiver conosco, nós não precisamos ter medo. Se Ele caminha conosco, os nossos inimigos não podem prevalecer. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está contra nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então levanta a cabeça. Tome posse da sua terra prometida. Seus inimigos cairão diante de você. Caiam 1.000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda, tu não serás atingido. Praga nenhuma chegará à tua tenda, porque Deus está protegendo você, guardando você, sustentando você. A glória de Deus está sobre a sua casa, um muro de fogo está ao seu redor, os anjos de Deus acampam ao redor daqueles que temem e os livra. E Deus prometeu, e o Senhor Jesus prometeu: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então você não precisa ter medo. Você não precisa se angustiar. Em me vindo o temor, eu hei de confiar em ti. Eu hei de confiar em ti. Talvez na hora do medo, nós somos levados a fazer como Pedro, que caminhava sobre as águas do mar da Galileia, olhando para Jesus. Mas de repente, ele reparando na força do vento, ele teve medo. Não tire os seus olhos de Jesus. Se você colocar os seus olhos nas circunstâncias, também você vai ter medo, porque as circunstâncias sempre são maiores do que as nossas forças. Nós não temos coragem porque somos robustos, fortes, valentes. Não, não, somos frágeis. Não podemos ficar sequer de pé, escorados no bordão da autoconfiança. Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Entretanto, se você pôr a sua confiança no Senhor, você não precisa ter medo. Você pode avançar, você pode caminhar sobre as águas, porque o Jesus que veio ao seu encontro tem os seus problemas, as ondas do mar da sua vida debaixo dos seus pés. É Ele quem está dizendo: não temas, sou eu, não tenham medo. Pois bem, lá no Salmo 57, o próprio Davi vai dizer assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas eu me abrigo, até que passem as calamidades. Até que passem as calamidades. Eu sei que as calamidades existem. Recentemente nós fomos atordoados, assolados pela calamidade da pandemia da Covid-19. Milhões de pessoas morreram. Muitos de nós perderam parentes, amigos, vizinhos. Fomos assolados por uma calamidade que veio e varreu as nações. Mas o salmista está dizendo: meu Deus, tem misericórdia de mim. Meu Deus, a minha alma se refugia em ti. Meu Deus, à sombra das tuas asas eu me abrigo, até que se passem as calamidades. Como a galinha que, ao chegar às torrentes caudalosas das chuvas torrenciais e as enxurradas que descem das encostas,
e ela está com seus filhotes, talvez andando no campo, no pasto, ela para, chama os seus filhotes, coloca-os debaixo de suas asas, até que a calamidade passe. É assim que Deus faz com você. Deus abriga você, Deus acolhe você, Deus sustenta você, Deus protege você. Você não precisa ter medo. Você pode confiar no Deus Todo-Poderoso. Você pode abrigar-se debaixo das suas asas. Você pode ter vitória sobre o medo. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, ele diz que Deus não nos deu espírito de medo. Parece que o medo é mais do que um sentimento. O medo é um espírito. O medo atormenta. O medo acua. O medo aflige. O medo encurrala. O medo tira as forças. Rouba a energia. Enfraquece a fé. E eu quero dizer para você que Deus não nos deu espírito de medo, de covardia, mas de amor, de moderação e de poder. Deus nos deu não um poder qualquer, mas o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. O cristianismo é poder. O reino de Deus está dentro de nós, é poder. O evangelho é o poder de Deus. A suprema grandeza do poder de Deus está à sua, à minha, à nossa disposição. Não precisamos nos capitular ao medo, não precisamos viver agachados de cócoras diante das ameaças do diabo, das suas hostes, do mundo que nos odeia ou das nossas próprias fraquezas, porque Deus está conosco e Ele é o todo-poderoso Deus, e se Ele luta as nossas guerras, se Ele defende a nossa causa, se Ele é por nós, ninguém poderá ser contra nós e prevalecer. Você não precisa ser vencido pelo medo. Você pode vencer o medo. Em mim vindo o temor, diz o salmista, eu hei de confiar em ti. Sejam quais forem as circunstâncias. Seja um problema financeiro, seja um problema familiar, seja um problema de saúde, seja um problema espiritual. Se você hoje recorrer a Jesus, correr para os braços de Jesus, abrigar-se debaixo das asas do Deus onipotente, o vendaval vai passar, a tempestade vai se acalmar, o vento vai cessar, o seu barco agitado de um lado para o outro, o sabor das circunstâncias adversas, vai enfrentar e experimentar a calmaria, a bonança, e vai chegar no seu porto desejado. Então não alimente o seu coração de medo. Não permita que o medo enfie as suas garras em você. Não permita que o medo atormente a sua alma. Não permita que o diabo lance mão desse instrumento do medo para paralisar você. Você foi chamado a viver não com medo, mas viver por fé, de fé em fé, de força em força, de glória em glória. Deus vai nos segurar pela sua mão direita, vai nos guiar com o seu conselho eterno até nos receber na glória. Aqui diz a Bíblia que Deus já escalou bondade e misericórdia, como duas guarda-costas, para nos proteger. Bondade é aquilo que Deus dá para você e você não merece. Misericórdia é aquilo que Deus não dá para você e você merece. Eu não mereço a salvação. Deus, entretanto, me concedeu salvação gratuitamente pela fé em Cristo Jesus. Eu mereço o juízo de Deus, a condenação de Deus, mas Deus suspende o castigo, me dá a sua bondade, a sua misericórdia, a sua graça, a sua salvação. Não há um dia sequer onde esses dois acompanhantes tão sublimes e celestiais não estejam ao seu lado, direito e esquerdo, caminhando com você todos os dias, todas as semanas, todos os meses, todos os anos, todas as décadas, até o fim da sua jornada. E quando o fim da sua jornada chegar, então diz a Bíblia que nós habitaremos na casa do Senhor para sempre e sempre e sempre, e nós caminhamos para aquela pátria celestial, para aquele lar bendito, para o seio de Abraão, para a casa do Pai, para a Nova Jerusalém, para o paraíso, para o céu de glória e de delícias, onde não haverá choro, onde não haverá dor, onde não haverá cansaço, onde não haverá fadiga, onde não haverá despedida, onde não haverá luto, onde não haverá sofrimento, onde não haverá qualquer vestígio de mal,
final, onde nós estaremos para sempre com o Senhor, e sempre com o Senhor, e sempre com o Senhor, e nós teremos um corpo glorificado como o corpo da glória do Senhor Jesus. Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, nós veremos a Ele face a face, nós o serviremos por toda a eternidade, e viveremos para a glória dEle, para o deleite dEle, deleitando-nos nele por todo sempre, numa vida de plena felicidade, sem qualquer gota de medo. Você não precisa viver escravo do medo, você pode hoje viver vitoriosamente em Cristo Jesus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu coração. Você pode se livrar do medo, você pode vencer o medo, você pode viver uma vida plena, maiúscula, abundante, superlativa, desfrutar da própria vida eterna. Deus abençoe sua vida. Nós estamos começando mais um ano, com novos ideais, novos projetos, novos propósitos, novos sonhos. É claro que tem muita coisa que precisa ser deixada para trás. Muita coisa que não contribuiu, não ajudou, que foi fuligem na alma. E é preciso reciclar essas coisas para não repeti-las, para não caminhar pelas mesmas trilhas, para não seguir as mesmas rotas. É preciso renovar o coração, a mente, os propósitos. E eu gostaria de trazer ao seu coração uma palavra de esperança, de convicção, de certeza. E penso que não há texto mais oportuno e necessário para encararmos 2025 do que o texto de Romanos 8, verso 28. O apóstolo Paulo está escrevendo a sua carta mais robusta, conhecida como o Manifesto Cristão, ou Evangelho segundo o apóstolo Paulo. Nesta carta, que é o pináculo da sua teologia, que é o apogeu do seu pensamento, certamente inspirado pelo Espírito Santo, escreve: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Paulo não usa aqui a linguagem da conjectura hipotética, mas a linguagem da certeza experimental. Ele não diz pensamos, ou cogitamos, ou sentimos. Ele diz sabemos. Esta é uma palavra oriunda da matemática. Esta é uma palavra de garantia absoluta, de certeza inabalável. E ele está nos dizendo que sabemos. Não apenas achamos, ou cogitamos, ou sentimos, mas sabemos. É um termo exato. E sabemos o quê? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso é crer na soberania de Deus. Isso implica em afirmar que você não crê em sorte, você não crê em azar, você não crê em determinismo cego, você não crê em misticismo, você não crê naquilo que se diz tanto hoje de olho gordo, de ciúme, de inveja, de macumba, nada disso. Você crê que a mão de Deus dirige o seu destino. Você crê que a história não está à deriva. A história não está dando voltas, sem propósito, sem sentido. A história não é um caminhão sem freio ladeira abaixo, sem controle, sem governo, sem assertividade. Nós cremos que a mão de Deus está sob o leme da história. E Deus dirige os acontecimentos. Ele quem dá vida, Ele quem tira vida. Ele quem levanta reinos e abate reinos. Ele é quem coloca governantes no poder e os faz apiar do poder. Ele quem enriquece, é quem empobrece. Ele é aquele que tem o controle do universo, das galáxias, dos mundos estelares. Ele tem o controle das nações. Ele que tem o controle da igreja, Ele que tem o controle da sua, da minha, da nossa vida. Deus é soberano. Não existe acaso, casualidade apenas. Existe sim um plano que é eterno, que é perfeito. E Jó afirmou: os planos de Deus não podem ser frustrados.
Então agora o apóstolo Paulo está dizendo: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É claro que esse texto pode ser ao mesmo tempo consolador e pode trazer também grandes angústias para a alma, porque certamente você e eu enfrentamos lutas, vales profundos, noites trevosas, madrugadas insones, lágrimas quentes que rolam pelo nosso rosto. Enfrentamos situações adversas, todos nós. É a doença que chega, é um acidente grave, é uma situação desesperadora na família, é uma situação que você jamais imaginou passar, mas está passando, e você pode perguntar: mas como assim, se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Eu estou sofrendo golpes profundos, eu estou sofrendo perdas talvez irreparáveis, eu estou enfrentando a dor da enfermidade, eu estou enfrentando uma crise financeira, eu estou enfrentando uma crise conjugal, eu estou enfrentando uma situação adversa na família. Então vamos entender o que Paulo não está dizendo. Em primeiro lugar, Paulo não está dizendo que todas as coisas que acontecem com você e comigo são coisas boas. Coisas ruins acontecem com pessoas boas, pessoas santas, pessoas piedosas, pessoas virtuosas, pessoas que têm o coração centrado em Deus e no amor ao próximo, enfrentam adversidades na vida. Muitos irmãos nossos, enquanto aqui estou falando, talvez estejam aí em vários países do mundo enfrentando terríveis perseguições, nas prisões mais imundas, nos açoites mais cruéis, na escassez de pão, nos maus tratos, não porque praticaram mal, não porque cometeram crimes, mas simplesmente porque creem no Senhor Jesus. A perseguição religiosa é um fato eloquente nos nossos dias. Século XX e século XXI, mais pessoas morreram por causa da sua fé do que todos os séculos anteriores. Então é possível que uma pessoa que é piedosa enfrente lutas também, adversidades também, acidentes também, enfermidades também, o luto também. Então não é verdade que todas as coisas que acontecem conosco são coisas boas. Se você é um cristão, você não vive numa estufa, você não está blindado. Não estamos aqui neste mundo imunes, incólumes aos dramas e às vicissitudes da vida. Em segundo lugar, Paulo não está dizendo que as coisas se encaixam por si mesmas, como que num mero jogo de coincidência. Não, as coisas não são independentes para agir em nossa vida. Não são os astros que nos governam. Essa questão da astrologia é um equívoco, os signos é que definem, são os astros que determinam a nossa vida. Não, em absoluto. Nós não adoramos a criatura, nós adoramos o Criador. Quem governa a nossa vida não é a criatura, é o Criador. Então, as coisas não se encaixam por si mesmas. Não é isso que Paulo está dizendo. Não, de forma alguma. As coisas não estão aí acontecendo ao léu, independentemente do agir de Deus e da direção de Deus. Deus está conduzindo a história para um telos, para um fim, para uma consumação. É Ele quem dirige os acontecimentos. Ele quem controla os astros, Ele quem controla o tempo, Ele quem controla o sol, a chuva, os ventos, os mares. Tudo está debaixo do governo e do controle de Deus. Então as coisas não se encaixam por si mesmas. Mas em terceiro lugar, Paulo não está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem de todas as pessoas. A Bíblia chega a dizer: quem semeia vento, colhe tempestade. Quem semeia na carne, da carne colhe corrupção. Quem semeia violência, colhe violência. Quem semeia maldade, colhe maldade. Quem trama contra o próximo se torna vítima das suas próprias tramas. Quem abre uma cova para o seu próximo acaba caindo nessa própria cova. Aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Então há uma justa retribuição àquilo que o homem faz, e Deus é o justo juiz. Então não é verdade que todas as coisas cooperam para o bem de todas as pessoas. Agora, se você ama a Deus, se você conhece a Deus, se você serve a Deus,
se você tem seu coração centrado em Deus, então saiba disso. Todas as coisas Deus vai trabalhar para o seu bem, temperando saúde com doença, poder com fraqueza, riqueza com adversidade, situações de alegria com situações de choro. Ao fim, todas essas coisas, como que numa peça de tapeçaria, retratará o grande, sublime, sábio projeto de Deus na nossa vida. Bom, talvez você argumente, mas se todas as coisas cooperam para o meu bem, eu acho que eu não estou entendendo muito bem o que está acontecendo comigo. Estou passando tantas lutas, estou enfrentando tantas dificuldades, eu lido com situações tão difíceis na minha casa, na minha família, meu coração é um território de muitas tempestades, a minha alma está fuzilada por ventos contrários. Então, me permita dizer isso. Talvez você não possa entender mesmo, como eu, todas as coisas que Deus está fazendo em sua vida. Às vezes a providência é carrancuda. Às vezes você lida mesmo com a adversidade. O apóstolo Paulo, que escreveu esse texto de Romanos 8, 28, foi perseguido em Damasco, foi rejeitado em Jerusalém, foi esquecido em Tarso, foi apedrejado em Listra, foi açoitado em Filipos, foi escorraçado em Tessalônica, foi enxotado de Bereia, foi chamado de tagarela em Atenas, foi chamado de impostor em Corinto, enfrentou feras em Éfeso, foi preso em Jerusalém, foi acusado em Cesareia, enfrentou um naufrágio para Roma, foi picado por uma cobra em Malta, chegou em Roma preso e algemado. Por onde esse homem passava, ele enfrentava lutas. Ele era apedrejado aqui, ele era açoitado acolá, ele era preso em outro lugar, ele era acusado injustamente pelas pessoas que se diziam ser seus irmãos. Mas ele diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você não pode entender o que Deus está fazendo na sua vida, você pode entender Deus. Ele é seu Pai, Ele ama você, Ele é soberano, Ele está no controle da sua vida. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Me permita ilustrar isso para ficar mais claro. Alguém já disse que a nossa vida é como um bordado feito à mão. Se você pegar esse bordado feito à mão e virá-lo pelo avesso, as linhas vão estar soltas. Não haverá beleza, nem harmonia. Não haverá nenhum projeto ali. As coisas estão confusas, misturadas, sem qualquer harmonia, sem qualquer beleza, sem qualquer significado. Às vezes nós olhamos para a nossa vida como alguém que olha um bordado à mão pelo avesso. Há muitas linhas soltas. Mas se você vira esse bordado pelo lado direito, há beleza, há desenho, há projeto, há harmonia. Tudo faz sentido. Às vezes nós estamos olhando para a nossa vida como alguém olha um bordado pelo avesso. Você não vê nada se harmonizando, as coisas não se encaixam. Você olha e não vê propósito, você olha e não vê beleza, você olha e parece que nada fez sentido na sua história até hoje. Mas haverá um dia em que Deus vai assentar você no seu colo e vai mostrar de cima para baixo a sua história, a sua vida. E você então entenderá que todas as coisas sempre cooperaram para o seu bem. Quando o pai da teoria da relatividade veio à América, logo depois da sua fama, esse grande e laureado cientista, os repórteres perguntaram à esposa dele, ao chegar nos Estados Unidos: a senhora compreende a complexa teoria da relatividade sobre a qual o seu marido é tão famoso no mundo? Ela respondeu: não, eu não compreendo a complexa teoria da relatividade pela qual meu marido é tão famoso no mundo, mas eu compreendo o meu marido. Talvez você não possa entender tudo que Deus está fazendo na sua vida, mas você pode entender Deus. Ele é soberano, Ele é bom, Ele é seu Pai. Ele está trabalhando para o seu bem. Não há Deus como o nosso que trabalha para aqueles que nele esperam.
Enquanto você dorme, Deus está trabalhando por você. Os planos de Deus para você são de paz, são de bem. E então você pode afirmar, pela fé, que todas as coisas cooperam para o seu bem. Você que foi chamado segundo o propósito de Deus. Mas talvez você pergunte, bom, mas que bem é esse? É ser uma pessoa saudável fisicamente? É ser uma pessoa próspera financeiramente? É ser uma pessoa realizada profissionalmente? É ter todos os seus sonhos humanos realizados? Que bem é esse? É conforto? É fama? É aplauso humano? São as medalhas de honra ao mérito? São os troféus que você ostenta nos certames da vida? Que bem é esse? E o apóstolo Paulo, sem qualquer dúvida, afirma-nos que o grande projeto de Deus na nossa vida, conforme Romanos 8:29, é transformar-nos à imagem de Jesus Cristo. Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. O grande projeto de Deus na sua vida não é tornar você uma pessoa mais rica, mais famosa, mais conhecida, com seus sonhos humanos realizados. Não, isso pode até vir a reboque. O grande projeto de Deus na sua vida é transformar você uma pessoa parecida com Jesus. Deus não tem apenas o plano de levar você para a glória, Ele quer também transformar você à imagem do Rei da Glória. Esse é o grande projeto de Deus na nossa vida. E Paulo diz, nós sabemos disso. E se o próprio Cristo aprendeu pelas coisas que sofreu, ao esculpir em nós a imagem de Jesus, também enfrentaremos sofrimento. É preciso que essa pedra bruta seja burilada. É preciso que as quinas da nossa vida sejam tratadas, trabalhadas, para que a nossa vida resplandeça a beleza de Cristo. É como ourives que jogam o metal no fogo. A escória vai sendo derretida, vai se dissolvendo, vai se destruindo, o fogo vai minando tudo isso, mas o metal não é destruído pelo fogo, ele é purificado pelo fogo. O metal se torna mais nobre, mais puro, mais valoroso, mais belo, mais útil. As lutas da vida não vêm para nos destruir, vêm para nos purificar, não vêm para nos reprovar, vêm para nos provar e nos aprovar. As batalhas da vida não vêm para nos destruir, mas vêm para tonificar as musculaturas da nossa alma e tornar-nos mais parecidos com Jesus. Então esse é o grande projeto de Deus na sua vida. Se você tem dúvidas sobre qual é o plano de Deus na sua vida, saiba disso. O grande plano de Deus na sua vida é tornar você uma pessoa parecida com Jesus. Bom, você pode perguntar como é que isso acontece? E Paulo responde, aos que Deus predestinou, a esses Deus também chamou, aos que Deus chamou, a esses Deus também justificou, e aos que justificou, a esses Deus também glorificou. Tudo começa com Deus. Foi Ele quem nos escolheu e não nós a Ele. Foi Ele quem nos amou primeiro. O nosso amor por Deus é o refluxo do fluxo do amor de Deus por nós. Nós só fomos a Deus porque Ele mesmo nos atraiu para Ele. É Deus quem nos ama, é Deus quem nos chama, é Deus quem nos escolhe, é Deus quem nos predestina, e foi Deus que nos predestinou antes mesmo da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Agora Deus também nos chamou com santa vocação. Um dia nós ouvimos a voz do Evangelho e o tampão foi tirado dos nossos ouvidos, a venda foi arrancada dos nossos olhos. Deus trocou o nosso coração de pedra e nos deu um coração de carne. Nós chamamos isso de vocação eficaz, de chamado irresistível. Deus nos atraiu para Ele mesmo com cordas de amor. Ele mesmo mudou as disposições íntimas da nossa alma e mudou a nossa história, e transformou a nossa vida, e nós então corremos para Ele, porque Ele mesmo nos atraiu para si. Mas agora Paulo diz que aos que Deus chamou, a esses Deus também justificou. Agora, em virtude do sacrifício de Cristo, nossa dívida foi paga. Se você está em Cristo, você já não deve mais nada diante do tribunal de Deus. Você é declarado justo diante do tribunal de Deus. Deus já lidou com o seu pecado.
Então, agora não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora a nossa dívida foi quitada. O escrito de dívida que era contra nós foi rasgado. E agora nós podemos ter livre acesso à presença de Deus, tendo paz no passado, tendo graça no presente, tendo glória no futuro. Você já foi justificado pela fé? Você já confiou plenamente em Jesus Cristo como seu Salvador? Você compreende que Ele morreu na cruz pelos seus pecados? Você compreende que a sua dívida já foi paga? Se agora e hoje você crer no Senhor Jesus, você terá seus pecados perdoados, sua dívida quitada, seu nome garantido no livro da vida. O Espírito Santo selará você com propriedade exclusiva de Deus, e você já tem a garantia e a certeza da própria vida eterna. E Paulo conclui esse argumento dizendo: aos que Deus justificou, a esses Deus também glorificou. E não obstante a glorificação ser um fato futuro, quando Jesus voltar, já na mente e nos decretos de Deus é um fato consumado, porque na verdade os planos de Deus são perfeitos e não podem ser frustrados. Se hoje você crê no Senhor Jesus, você já pode tomar posse da vida eterna, ter a certeza de que seu nome está no livro da vida, ter a garantia de que você faz parte da família de Deus, e nada, nem ninguém, nem neste mundo, nem no porvir, poderá separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos começar este ano de 2025 com esta garantia, com esta certeza de que Deus está no controle da nossa história, de que Deus é o autor e consumador da nossa fé, de que Ele é a razão da nossa existência, de que Ele é o nosso Criador, o nosso provedor, o nosso Redentor, o nosso Consolador. Ele é a razão da nossa vida, Ele é a nossa paz, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa justiça, Ele é a nossa herança, Ele é tudo para nós. Cristo é tudo em todos. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família e um feliz 2025. Nós vivemos no século da comunicação, da viagem à Lua, das viagens interplanetárias, o reino da cibernética, quando você comunica-se com o mundo ao apertar de um botão. Mas nesse tempo, as pessoas não conversam mais. Ao redor de uma mesa, num restaurante, todos estão plugados no seu smartphone, mas não se olha mais nos olhos. Temos uma relação virtual com milhares, mas não sabemos conviver com quem mora debaixo do mesmo teto. É hora de restaurar a comunicação dentro da nossa casa. É hora de você olhar nos olhos das pessoas a quem você ama e conviver com elas de uma maneira bonita, saudável e edificante. Ponha um fim nessa comunicação apenas virtual e trave relações verdadeiras e reais a partir da sua casa.